família e vão para o mundo ideal e vivem um romance de Tristão e Isolda ou Romeu e Julieta, que acabam morrendo não fisicamente, mas acabam morrendo Mas morrendo emocionalmente, não é? emocionalmente, né? Isso é. E é Não bem deixa de ser uma relação tóxica, isso porque se mesmo. impedem de viver com os amigos, se impedem de viver as coisas normais da idade, então sim, uma relação tóxica. E Isso. podem caminhar para uma relação abusiva, porque Com uma das partes pode tentar romper e a outra não vai aceitar, e vai se transformar numa relação abusiva. Não tinha esse perfil no início, mas pode caminhar para isso. Rô, eu tava pensando hoje à tarde e pelo menos nos meus devaneios eu quero ver se você devaneia junto. Tá? O medo de perder dentro de uma relação tóxica caminha para isso, né? Então eu tenho Caminha medo para de isso, perder, sim. eu vou me tornar agressivo, o medo de te perder, eu vou começar a ameaçar suicídio, o medo de te Isso é perder, uma característica da relação abusiva, não é? né? Porque o abusador, ele tem essa característica, daí não só, não mais a relação tóxica, mas sim a relação abusiva, porque é muito comum humilhar, maltratar, fazer o outro se sentir culpado. E a vítima da relação abusiva, por medo de perder, então se submete a, a, Uhum, a todas as imposições, se uhum, anula, se limita aos amigos, à família, então não consegue pedir ajuda. uhum. E sim, quanto mais isolado estiver do outro, de qualquer outro ambiente, porque daí vive em função do abusador, Sim. ele, ele se sente mais culpado, perde a autoestima, e sim, isso caminha para é, uma agressão física futuramente, não é? E essas chantagens ficam cada vez maiores. Então, se você sair de perto de mim, eu morro, não vivo sem você. Começa com juras de amor, né? Então, não vivo sem E, você. Parece tudo muito bonitinho no primeiro momento, mas depois vai ficando do tipo, se você se afastar, eu me mato e a culpa vai ser e sua. a gente volta para Romeu e Julieta, gente. Eu tô com eles na cabeça o dia inteiro hoje. É que Romeu e Julieta foi passado de uma forma tão bonitinha, né? Tão Que romântico. história mais linda, foi tão É, romantizado, que a é, gente esquece de avaliar os aspectos patológicos da história, né? justamente. Porque então quando um acorda e vê que o outro morreu, então se mata porque o outro Eu estava não vivo morto, sem. né? Não vivo Realmente. sem, né? É o não viver Justamente. sem. É uma vida sem razão se o outro não estiver mais, não fizer Isso mais mesmo. parte, não é? Aconteceu uma coisa Assim que. como a gente Pode falar, assim, Rô. só para lembrar que isso também acontece, claro, num contexto diferente, mas também acontece nas relações de pais e filhos, né? Com certeza. Quando lógico, no processo de maturidade, ninguém quer perder ninguém, principalmente nesse período de Claro. pandemia, a gente tem muito medo de perder as pessoas, mas o medo de perder desesperadamente. Então, se imaginar a perda dos filhos, então os pais morrem, se imaginar a perda dos pais, os filhos também pensam que vão morrer. Então, o aumento no quadro de ansiedade das pessoas foi muito maior nesse período, e algumas pessoas sem sair de casa, eu tenho atendido algumas pessoas assim, que estão sem sair de casa durante todo esse período. Claro que são casos é, bem mais Extremos, né? comprometidos, extremos, Extremos. que não saíram de casa até agora. Então, nós já completamos o quinto 150 dias mês, quase. Isso. 150 dias, Sim. e eu tenho pessoas que não saíram de casa ainda. Nossa. Então, isso começa a ficar já um pouquinho mais complicado, né? E não é assim, foi à farmácia ou foi ao mercado, não, não saiu de casa mesmo, tá? Sem Sem botar sair o de pé na casa. rua, sem sair de E, casa. Então, adoece por outras razões, né? justamente. E legal você falar da relação pais e filhos, me vem assim, né? A mãe ou o pai que acha defeito no relacionamento do filho, que diz que não Sim, vai casar enquanto ele for vivo,
Ou, Sim, desculpa nós mulheres, mas o perfil histérico prevalece em nós, né? Não adianta. Mas infelizmente. mães que começa a passar mal quando o filho decide sair com a namorada, ou quando a filha decide É, ter um relacionamento que vai. Isso é um relacionamento muito abusivo e que muitas vezes é tratado com uma certa normalidade. Ah, é é, minha mãe, então se minha mãe está pedindo, eu não vou fazer. E pode soar estranho para quem está nos ouvindo, tá, gente? Eu não estou dizendo que nós não temos que cuidar e nem amar os nossos pais. Quem sou é. eu para Bem dizer isso, lembrado isso, sim. né? É. Bem lembrado que vamos sim, temos até uma responsabilidade, né, com os nossos Justamente. pais, claro, e temos o afeto também. Porém, Mas é tem um importante limite, diferenciar o normal e o sim. patológico, né? Nós estamos falando de pais controladores e abusivos, onde nenhum namorado ou namorada é bom para o seu filho é sempre o melhor em tudo, mas na verdade por detrás disso tem só um controle de que ninguém é bom o suficiente para. Justamente, né? Né? E eu achei muito legal porque quando eu fui reler hoje a história do contentamento, você percebe muito isso. Eu não dou conta de não saber que você não me ama. E a tua prova de amor vem da dependência frequente de mim. Você tem que depender de mim. Você tem que provar para mim, e com o meu poder eu vou segurar você. Pelo É, vínculo é de exatamente isso que filhos caracteriza uma relação abusiva, não é? justamente, É o né? controle, é o É. poder sobre o outro. Sobre o outro. Então, eu não te deixo seguir, né? E Exato. é muito complicado porque eu lembro que alguns anos atrás uma pessoa falou assim e verbalizou isso. Mas qual o problema de ele, de repente, me trancar dentro de casa? Pois é. Passa a ser Né? quase que aceitável e visto É como normal, não é? É permitido, permitido isso. né? Um Então, vive em função do outro apenas, não existe nada além. nada além. E não se dão, não tem noção do quanto isso prejudica, né? E de quanto isso te Sim, destrói, te maltrata, né? A gente conhece história de pessoas que simplesmente trocam uma relação abusiva que tinham com familiares, né? Com pai, com mãe, e vamos pensar que relação abusiva de pai e mãe não é necessariamente eu querer controlar meu filho, querer que ele fique perto, mas é delegar para o meu filho responsabilidades e papéis que não são dele. Também é uma relação abusiva. exatamente. Quando eu fui ler sobre relação abusiva de pais e filhos, né? Ele também está falando sobre até não ensinar hábitos saudáveis para os filhos Sim, é uma é uma forma relação de. abusiva. É uma relação abusiva, porque tem um compromisso Uhum. em ser pai. Você está Isso. se comprometendo, né, de Existe um alguma papel, forma. né, Rô? Existe um Existe um papel, papel e que quando se precisa ser foge feito. desse papel, é, fica muito delicada a situação. Então, também é muito comum nós vermos apenas trocar de lugar, não é? Então, Uhum. tinha um pai ou uma mãe, ou os dois, que eram abusivos, e depois, no futuro, esses filhos encontraram um companheiro que era abusivo e Isso mesmo. seguiram vivendo dessa forma. Uhum. Não necessariamente a pessoa que foi abusada ela será uma abusadora, né? Não, Lembrando não é disso, uma mas premissa, né? Não não é. é uma premissa, Uhum. mas pode acontecer Pode também. mesmo. Claro que pode. Mas o que é mais comum de vermos é só mudarem de ambientes, não é? É, Saem do ambiente troquei o vínculo, mas familiar. a postura permaneceu a mesma. Exato, continua na postura de dependência, Isso dependência aí, do outro, isso aí. sempre precisando do outro para ser maltratado. É, Isso não é um vínculo de amor, isso é um vínculo de dependência. isso mesmo.
o que não é nada saudável para ninguém, né? Tanto para o Não, abusador, para o agressor, quanto para a pessoa que é agredida ou se permite e se coloca nesse lugar. E ao contrário exatamente. do que as pessoas pensam, ouvindo você falar, me vem assim, né? Para a vítima, para a pessoa que entra para uma relação abusiva ou para uma relação tóxica, por um tempo ela se sente empoderada, né? Se Sim, sente tem ganhos empoderada secundários como? com Não, isso, não é? Tem isso privilégio. mesmo. Ela se sente como se tivesse Isso. privilégios, né? Isso mesmo. Então eu permaneço, não, eu sou importante para ele, não, ele precisa de mim. Ele precisa que eu permaneça fazendo isso por ele, ele precisa pegar pai e mãe, ele precisa que eu cuide dele, ele precisa que eu faça isso por ele. Então eu me Isso. coloco nesse lugar também, e quando eu me Na dou conta, relação de patrão e empregado também isso acontece, não é, Karine? Onde o funcionário se sente muito útil. Tipo, meu chefe não vive sem mim, só eu sei fazer, desempenhar essa função. E ele se submete a coisas terríveis também, oh, não é? Onde é mesmo, humilhado. sim. Mas num primeiro momento ele se sente o melhor funcionário, só ele sabe fazer aquilo. Não, eu sou escolhido do chefe. Até que ponto? Exatamente. Até que Qual é ponto, o né? preço, né? Qual é o preço que eu Tá pago? pagando um preço tão alto por isso, não é? Isso aí. É, e aí tem uma das partes que é assim, a pessoa que é abusada, ela geralmente fica, ela tem depressão, ansiedade, tem o isolamento, né? Fica isolada, tem uma confusão mental, e ela começa a duvidar da própria percepção, da própria memória. Ela é como se tivesse uma dúvida constante dela mesma. Isso aí. Então, ela deixa de existir, né? Isso. Ela vive E só em função do outro. é isso que eu ia comentar agora, Rô. No ambiente de trabalho, eu acredito sim que existam momentos, eu falo por mim, eu estou no ambiente organizacional, vai para 12, vai para 13 anos, meu Deus. Vai para É, 13 anos. Então, assim, independente se for relação pais e filhos, relação cônjuge ou relação dentro da organização, você tem que ter um sim, limite, né? Você sim. tem que impor um limite. E se eu não, a Inês está colocando, né? Se eu não sou É, seguro de mim, se eu não tenho essa maturidade, e eu vou achar a frase aqui que esse eu perfil de estava lendo dependência, né? eu vou ficar nesse É uma lugar, autoestima rebaixada o tempo todo, não é, Karen? eu me coloco abaixo de Sempre cachorro, abaixo. né? Exato, sempre. Me Exato. coloco lá naquele lugar. Eu tinha uma expressão que eu usava no passado, que eu falava que eu sou o cocô do cavalo do bandido no meio do deserto, Exato, exatamente. Eu me lembro né? dessa Então, expressão. assim, você se lembra? Só para a gente contextualizar as pessoas, eu e a Karine fizemos grupo de estudo durante muitos anos juntas, então já estudamos muito, muitos Muito, textos, muitos autores, muito, muitos livros. muito. Então, assim, é uma relação de amor muito grande, Muito né? grande, exatamente. Muito grande. E querendo ou não, Rô, é esse se sentir o cocô do cavalo do bandido no meio do deserto que faz com que você se permita viver relacionamentos que você fica preso no outro, né? Que se o É, outro respira, você respira, se o e outro. que aí você permite que o outro abuse de você, né? Por isso uma Isso relação abusiva, não é? isso E permite que este abusador fique cada vez mais fortalecido, não é? E aí a gente ouve frases que elas são básicas, do tipo assim, você é louca, você é descontrolada. Que é mais. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, é comum pensarmos em relações amorosas, e sim. é mais frequente vermos homens abusando de mulheres, porém não Existe é, o oposto, não é real, existe o oposto. Já claro. acompanhei isso na clínica várias vezes, e é muito difícil, porque geralmente a pessoa vem com uma autoestima muito rebaixada, e fazer esse fortalecimento dessa autoestima
é difícil pra caramba.